Estamos no 6º domingo da Páscoa. Como o tempo passa rápido, não é? Imagine, 6º domingo, domingo que vem é domingo da Ascensão do Senhor e depois Pentecostes. Pois bem, vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Escutemos a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 e 2 e do 22 ao 29. Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar um pouquinho, de modo mais detalhado, sobre esta primeira leitura. Lembra do domingo passado? Eu lhes falava da primeira viagem apostólica de Barnabé e Paulo. Como eles saíram de onde? Você se lembra? Qual era a igreja? Quer dizer, qual era a diocese? Vamos chamar de diocese. Naquele tempo não tinha esse nome ainda. Mas qual era a igreja que era o quartel-general de Barnabé e Paulo? Antioquia da Síria. Onde hoje existe aquele país que está em guerra, que a capital é Damasco, a Síria. Antioquia era uma das grandes cidades do Império Romano. Era uma igreja ali muito dinâmica. E Barnabé e Paulo saíram dali para a missão. Lembra? Eu expliquei no domingo passado. Eles foram a Chipre, de Chipre entraram no sul da atual Turquia, na região chamada Panfília. Depois chegaram até o sertão da atual Turquia. Na época, a Turquia se chamava de Ásia Menor. Quando você escutar no Novo Testamento Ásia Menor, é a atual Turquia. Isso eram os romanos que chamavam Ásia Menor, mas o nome mesmo antigo era Anatólia. Então, às vezes, vocês podem encontrar essa palavra no Novo Testamento, Anatólia. É o nome da atual Turquia. Pois bem, Paulo e Barnabé foram bater lá no sertão da Ásia Menor, da atual Turquia, pregaram noutra cidade, também chamada de Antioquia, mas Antioquia da Psídia. Psídia era a região onde ficava Antioquia. Olha, Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. É porque o rei Antíoco deu muito o nome dele para cidades. Então você sabe, isso existe muito, né? Político em qualquer época é a mesma coisa. Tem muita Alexandria, por causa de Alexandre Magno, tá certo? Tinha muita Antioquia, por causa de Antíoco, que era meio doido e tinha mania de grandeza. Então, Paulo sai de Antioquia da Síria e vai bater em Antioquia da Psídia,
Depois ele vai para Listra, Icônio, Listra, Derbe, e foi batizando pagãos, atenção, foi batizando pagãos que se converteram a Cristo. Eles pregavam para os judeus, alguns judeus se convertiam, a maioria não aceitava Jesus, e eles pregavam para os pagãos que se convertiam e eram batizados. Ótimo. Voltaram para Antioquia, de onde tinham saído. E aí chega na igreja de Antioquia uns judeus. Olha agora a confusão. Vêm uns judeus de Jerusalém, judeus ligados a Tiago. Deixa eu explicar isso também para você entender, para você ver que a vida da igreja nunca foi fácil. Tiago é o irmão do Senhor, aquele parente de Jesus. Então, Tiago, ele era, assim, um cristão que amava muito, prezava muito as práticas judaicas. E os cristãos, assim, mais judaizantes, mais apegados ao judaísmo, tinham como líder Tiago. Então, chegam os cristãos desses lá em Antioquia e veem o quê? Escute só. Vê que os cristãos de raça judia e os que vieram do paganismo se entrosam bem. E que Paulo batizou um monte de pagãos sem que esses pagãos fossem circuncidados antes. E aí eles se danaram, esses cristãos que vieram de Jerusalém. Eles disseram, não. Vocês, para serem cristãos, vocês que eram pagãos, vocês antes têm que se tornar judeus. Para chegar a Cristo, tem que fazer esse caminhozinho. Vocês têm que passar pelo judaísmo. Olha aqui. Vós não podereis salvar-vos, é a leitura de hoje, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Então, vocês primeiro devem entrar no povo de Israel, cumprir a lei de Moisés, e aí aderir a Cristo. Mas aí vem uma confusão. A questão de São Paulo e São Barnabé é esta. Espere aí. Se eles precisam passar pela lei de Moisés, então quem salva é a lei. Se é a lei que salva, para que Jesus? Eles não precisam passar pela lei de Moisés. Um judeu está certo, cumpre a lei de Moisés e se converte a Cristo. Mas um pagão deve ser cristão sem passar pela lei de Moisés. A gente vai obrigar um pagão a se circuncidar, vai obrigar um pagão a não comer carne de porco, vai obrigar um pagão a não fazer transfusão de sangue, vai obrigar um pagão a guardar o sábado. Isso é prática de judeu. Não, um cristão está livre disso. Aí é confusão. Então, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para resolver essa questão. E aqui uma lição muito bonita. Olha, meu irmão, você que está me ouvindo. Você sabe que Paulo foi apóstolo porque Jesus pessoalmente o chamou. Jesus apareceu a Paulo na estrada de Damasco. Mas repare como Paulo não é soberbo. Paulo vai a Jerusalém para ver os apóstolos. Veja, a igreja de Cristo não é como um galpão sem porta nem janela, não. Na igreja existem primeiro os apóstolos. Por exemplo, na igreja de Cristo, quem tem a última palavra? O sucessor de Pedro, o Papa. Na igreja de Cristo, quem são os pastores? O Papa, sucessor de Pedro, com os bispos sucessores dos apóstolos. Os bispos legítimos, os bispos que vêm da sucessão apostólica. Ah, mas eu me senti inspirado, eu sou pastor. Eu me senti inspirado a pregar a Bíblia. Não, isso não quer dizer nada, dica de nada. Inspirado por inspirado, tem tanta gente inspirada por aí. Não. Vejam, Paulo viu Jesus. Paulo foi chamado pessoalmente por Jesus. Paulo entregou a vida por Jesus. Paulo viajou, veja, essa primeira viagem apostólica. Mas ele vai a Jerusalém. Vai. Está aqui bem claro na leitura de hoje. Veja, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Quem são os anciãos? Os líderes da igreja de Jerusalém. Você tem os apóstolos, os 12, chefiados por Pedro. Em Jerusalém, o líder cristão é Tiago. Pedro é líder da igreja toda.
Veja, Tiago é o líder, é bispo da igreja de Jerusalém. Mas ele também é o líder desses que são mais ligados aos judeus. Então a palavra dele vai ter muito peso nessa questão, porque vai acalmar os ânimos. Mas veja, o que eu queria que você colocasse na cabeça é isso. A igreja, ela tem pastores legítimos. E nós devemos estar em comunhão com esses pastores legítimos. Ah, não, a minha comunhão é diretamente com Jesus. Sinto muito, mas é impossível. Como é que é impossível? É impossível, porque Jesus fundou uma igreja. E Jesus confiou esta igreja a pastores escolhidos por ele. Por ele. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então isso é muito importante entender. Não existe cristianismo self-service. Faça você mesmo. Não existe essa de eu e meu Jesus e eu. É você e Jesus na igreja. E na igreja fundada por Cristo. Na igreja que tem Pedro e os bispos em comunhão com ele como pastores. É assim. Ah, mas aquele outro fala tão bonito, aquele missionário, aquele pregador. Falar bonito é uma coisa, ser pastor da igreja é outra. Falar bonito é uma coisa, mas estar dentro da verdadeira doutrina, da verdadeira fé, é outra. É preciso entender isso, porque isso é uma coisa muito séria, para não acontecer que a gente esteja no barco errado, que a gente corra em vão. Pois bem, vejam, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém. Vão a Jerusalém. Está certo? E lá, em Jerusalém, se resolve a questão. E como é que fica resolvida essa questão? Os apóstolos mandam, junto com Paulo e Barnabé, mandam Judas e Silas. Esse Silas depois vai ser companheiro de Paulo. Esse Silas também é chamado de Silvano. Na segunda viagem apostólica, São Paulo vai com ele, com Silvano, com Silas, para viajar. Pois bem, escutem só a história. Então, a igreja de Jerusalém manda a solução, a decisão para a igreja de Antioquia. Por quê? Porque Jerusalém é a igreja mãe, é a igreja principal. Você pode dizer, e Dom Henrique, por que hoje não é o bispo de Jerusalém o principal? Por quê? Porque Jerusalém é a igreja mãe, mas quem está lá? Pedro. Pedro depois vai para Roma. Pedro morre em Roma. É a igreja de Roma que herda a sucessão de Pedro. É a igreja de Roma que se torna a igreja de Pedro. O evangelho sai de Jerusalém, sai do judaísmo e vai aos confins da terra, que naquela época era Roma. Então, o bispo de Roma, a igreja de Roma, herdou a sucessão de Pedro. Isso ninguém na igreja coloca em dúvida. Ninguém, nem os bispos do Oriente, que se separaram de nós no século XI, nem eles colocam isso em dúvida. Eles respeitam, não estão em comunhão com o Papa, mas eles dizem, o Papa é o maior dos bispos e é o sucessor de Pedro. Então, vamos lá. A igreja de Jerusalém manda a sua decisão para a igreja de Antioquia. Veja, nós, os apóstolos, decidimos que os cristãos que vêm do paganismo não precisam mais entrar no judaísmo. Você pode ser cristão diretamente porque crê em Cristo. É a fé em Jesus. É o batismo em Jesus que salva, não a lei de Moisés. É por isso que você é cristão, eu sou cristão. A gente não precisou das práticas judaicas. Você não é circuncidado, eu não fui circuncidado. A gente não precisa guardar o sábado. A gente não precisa se preocupar com isso. Aqui tem uma questão muito importante. Quando você vê, às vezes, um irmão não católico, um irmão cristão, mas não católico, chega com a Bíblia e diz assim, olha aqui no Antigo Testamento, diz que é proibido fazer imagem. O que é que você diz? Diga assim, meu irmão, isso é a lei de Moisés. Você está livre da lei de Moisés. Você não sabe, mas você está livre. Desde o concílio de Jerusalém, os apóstolos decidiram que a gente não precisa cumprir a lei de Moisés. Eu sei que está escrito aí.
Mas isso é a lei de Moisés. Chega outro e diz, você tem que guardar o sábado, está aqui o mandamento. Você não pode fazer transfusão de sangue, está aqui na lei de Moisés, o sangue é a vida. Você não pode comer carne de porco, está aqui. Diga, meus irmãos, você não pode fazer imagem. Meus irmãos, vocês não estão sabendo, tem uma novidade para vocês. A gente está livre da lei de Moisés. Isso foi decidido no Concílio de Jerusalém, vocês não estão sabendo ainda. Há 2000 anos que houve esse concílio. Então, vocês vejam como é interessante. Você pode estar ali com a letra da Bíblia, mas se você não entender o contexto, se você não entender o contexto histórico em que foi escrito aquilo, você se atrapalha todinho. Compreende? Por exemplo, eu sei que a lei de Moisés proíbe fazer imagem. Mas por que é que a lei de Moisés proíbe fazer imagem? Está dito lá, porque vós não vistes imagem nenhuma sobre o monte quando Deus deu os mandamentos. Deus não tem rosto. Então como é que você quer fazer o rosto de Deus? É proibido. Pronto. Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o mandamento é ouve, não é olha, não é vê. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então não farás imagem. Aí chega no Novo Testamento, Deus fez imagem. Pode olhar, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Veja. Primeira carta de São João, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Aquele que era desde o princípio, que nós vimos, que nós ouvimos, que nós apalpamos do verbo da vida, porque a vida se manifestou. Contemplarão aqueles a quem traspassaram. Vejam, Deus que não tinha imagem, agora tem imagem. É Jesus. Jesus é o ícone, eikon, está lá em grego, bem claro. Jesus é a imagem do Pai. É a imagem do Deus invisível. Então, agora sim, veja o cego de nascença, que é expulso da sinagoga. Olha o Evangelho de João. Aquele cego do capítulo 9 de João é a imagem do homem antes de conhecer Jesus. Aí Jesus diz, vai lavar-te na piscina de Siloé. Lembra? E o homem vai lavar-se e volta vendo. Qual é a piscina de Siloé? Siloé quer dizer enviado. Qual é a piscina do enviado? É a pia batismal. Vai lavar-te na pia batismal. Vai lavar-te na piscina do enviado de Siloé. O homem foi e voltou vendo. Aí Jesus pergunta a ele, tu crês no Filho do Homem? Ele diz, quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus diz, tu o estás vendo, sou eu que falo contigo. Compreende? No Antigo Testamento é ouve Israel. Ouve a palavra do teu Deus. Quem é a palavra? É Jesus. A palavra se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Então, enquanto no Antigo Testamento é o ouvir, que é o centro, no Novo Testamento é o ver, porque a palavra que eu ouço se fez carne que eu vejo. Então agora eu posso apalpar a palavra, eu posso ver a palavra, eu posso comer a palavra na Eucaristia. É o que diz São João na sua primeira carta. Leia, pega a sua Bíblia, olhe. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos da palavra. Quem já viu ver uma palavra? Quem já viu apalpar uma palavra? É que a palavra se fez carne. Por isso os cristãos fazem imagem. É isso que não adianta ler a Bíblia se não entender essas coisas. E quanto mais lê, menos entende. Fica na letra e a letra mata. É quando a gente entende a Escritura no Espírito de Cristo ressuscitado. E como é que a gente faz para aprender, Dom Henrique, a ler a Escritura no Espírito? Leia como a igreja lê. Porque aí você vai ler na tradição viva da igreja, como os cristãos que escreveram a Bíblia entendiam, como os cristãos das gerações uma depois da outra entendiam. Se você pega a Bíblia cruzinha assim, no livro, como se a Bíblia fosse um livro separado da igreja, um livro sem história, você vai fazer a maior confusão. É o que a gente vê por aí. É
cada desmantelo, quanto mais se prega, menos se entende. Uma confusão. A gente chora de pena, para não rir, porque é cômico a ignorância. E o pior é que toda ignorância é ousada. Acha que sabe de tudo. Então vejam, por que eu estou falando dessas coisas? Porque vejam que os cristãos, os apóstolos e os anciãos de Jerusalém decretam. Decretam isso. Um cristão que vem do paganismo, um cristão sergipano, um sergipano que se converta a Cristo, um baiano, você aí baiano, um baiano que se converta a Cristo, um alagoano, um pernambucano, um paraibano, não precisa cumprir a lei de Moisés. É logo batizado e acabou-se. Crendo em Jesus, recebe o batismo e pronto. E é interessante que os apóstolos dizem na leitura de hoje, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Decidimos, está aí no versículo 28, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo. Pronto, além destas coisas indispensáveis. Então é muito bonito, porque Jesus continua presente na sua igreja, na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, ele guia os pastores da igreja. Olha que frase mais ousada. Decidimos, o Espírito Santo e nós. Então, meus queridos irmãos, quando o bispo de Roma, sucessor de Pedro, junto com os bispos irmãos dele, do mundo todo, decide uma coisa, quem é você? Quem sou eu? Para dizer, eu sei mais do que os bispos. Eu sei mais do que o Papa. Não, decidimos, o Espírito Santo e nós. E Cristo confirma, o que ligardes na terra, será ligado no céu. Cristo confirma, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo confirma, o Espírito dele, vos conduzirá à verdade plena. Falará do que é meu e vos anunciará. Tomará do que é meu e vos anunciará. Cristo confirma, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Está aí, tá certo? Então, levar isso muito a sério, não brincar com isso, não. Não brincar. Tá certo? Muito bem. Está tudo claro. Então, que a gente, inspirado por essa leitura, a gente tem essa certeza. Cristo está presente na sua igreja, na força do seu Espírito Santo. Cristo assiste na força do seu Espírito Santo, os pastores da igreja. Ninguém agrada a Cristo. Ninguém faz a vontade de Cristo, rompendo com os legítimos pastores da igreja. O bispo de Roma e os bispos em comunhão com ele, auxiliados pelos padres e diáconos. Vejam, Jesus não diz assim, escute os pastores da igreja porque eles são santos. Não, escute os pastores da igreja, porque eu os escolhi, os consagrei e os coloquei à frente do meu rebanho. Está aí. Vamos rezar juntos o Salmo 66, que convida as nações a glorificar o Senhor. Por que esse convite hoje? Porque acabamos de contemplar na primeira leitura. Deus abriu a igreja dele para todos os povos, não é só para os judeus. Em Cristo, quem crê em Cristo, pode ser vindo do povo judeu, pode ser vindo do paganismo, passa a fazer parte do novo povo de Deus, do novo Israel, do Israel de Deus, que é a igreja. Então vamos rezar, vamos agradecer a Deus, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que respeitem o Senhor os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Vamos escutar agora a segunda leitura, que tem sido, durante todo o tempo da Páscoa, do Apocalipse de São João. A primeira leitura é sempre dos Atos e a segunda do Apocalipse. E aqui uma coisa interessante, vou logo dizendo,
Essa leitura vai falar da Jerusalém celeste. Essa Jerusalém celeste é a igreja. E vá observando as características da Jerusalém celeste, da igreja. E vá ligando com o que eu comentei e expliquei na primeira leitura. Tá certo? Vamos fazer isso, tá certo? Para você ir treinando como interpretar bem a palavra de Deus. Então, escutemos. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos do 10 ao 14 e do 22 ao 23. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, a primeira coisa que é importante compreender é que o Apocalipse, ele não fala do futuro, primeiramente. Quando, logo no início do Apocalipse, Cristo diz a João, eu vou te mostrar as coisas que estão para acontecer. Vejam, é aquilo que acontece com a ressurreição de Jesus e as consequências desta ressurreição de Jesus. O Apocalipse nos mostra a glória do céu, qual é o destino da humanidade, o céu. E aqui, nesse céu, aparece a igreja. Aliás, esse céu é a igreja da glória. É o reino de Deus. É a Jerusalém celeste. Observe, né, São Paulo vai dizer, por exemplo, na carta aos Gálatas, falando da igreja, a Jerusalém do alto é livre e esta é nossa mãe. Esta Jerusalém do alto é a igreja. Pois bem, olha que coisa linda. O anjo mostrou-me a cidade santa Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. A igreja, ela não é feita por nós. A igreja vem de Deus. A igreja nasce do coração do Pai. A igreja existe através do Filho, que veio reunir para o Pai um povo. A igreja existe na força, na glória, na luz do Espírito Santo de Jesus. É por isso que aparece essa imagem tão bonita. A cidade santa que desce do céu de junto de Deus. A cidade que brilha com a glória de Deus. Igreja santa, templo do Senhor. Glória a ti, igreja santa, ó cidade dos cristãos. Não é a gente que fabrica a igreja. Não é a gente que gera a igreja. Não é a gente que faz a igreja. A igreja é nossa mãe. A gente nasce dela, do útero dela. E este útero é a pia batismal. A gente é alimentado por ela, como um filho é alimentado por sua mãe. E ela nos alimenta com o banquete eucarístico. Outra coisa, olhe mais. Estava cercada por uma muralha maciça e alta com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Vamos lá. Primeiro, a muralha da igreja. Veja, essa muralha com 12 portas. E sobre as portas, 12 anjos. A igreja cercada, por mais que a ataquem, pela graça de Deus. 12 é o número do povo de Israel. A igreja é o novo Israel. A igreja é o novo povo de Deus. Ela tem 12 portas. Olha a primeira leitura de hoje. Ela é aberta. Aberta a todos. Todo aquele que crê em Jesus. Venha de onde vier.
Vocês vão ver, se você quiser ler esse capítulo todinho do Apocalipse, o capítulo 21, você pega a sua Bíblia e veja. Vai dizer que essas 12 portas são 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o oriente, 3 para o ocidente. Ou seja, a igreja é aberta para todos. Vai dizer também que essas portas nunca se fecham, nem de dia, nem de noite. Está aí. Quem crê em Jesus, quem quiser viver a nossa fé, é chamado, sim, porque o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E é interessante, essas portas são guardadas por 12 anjos. Os anjos, no Apocalipse, também são os bispos de cada igreja, de cada diocese. Pode olhar isso logo no início do Apocalipse. O anjo da igreja de Éfeso, o anjo da igreja de Esmirna. Então, os guardiães da verdadeira fé. E tem mais ainda. Vejam, a muralha, essa muralha tinha 12 alicerces. E sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que coisa linda. Que coisa linda. A igreja é apostólica. Olhe Paulo indo para Jerusalém para ver, na primeira leitura de hoje, a decisão dos apóstolos em Jerusalém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não sei se você prestou atenção. Vou reler aqui. Atenção. A muralha da cidade tinha 12 alicerces e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Pergunta, o nome de Paulo estava escrito? Não. Paulo não é dos 12 apóstolos do Cordeiro. Está vendo? O próprio Paulo vai a Jerusalém para ver Pedro, para ver os apóstolos, tá certo? Aí é que está, Paulo viu Jesus. Paulo é o grande pregador do Evangelho, o maior de todos, é chamado de apóstolo, mas não é dos 12. Então não é brincadeira, não é brincadeira. A igreja de Cristo não é como uma franquia de comércio que cada um pega com a Bíblia debaixo do braço e faz o que quer. Depois uma outra coisa bonita, a cidade não precisa de sol, nem de lua para iluminar. Pois quem é que ilumina a cidade? É a glória de Deus. Quer dizer, o Espírito de Deus. Escute só. A sua luz é a glória de Deus. Atenção. E a sua lâmpada é o Cordeiro. Vamos lá? Olha aí a sua casa. A luz à noite vem de onde? Da lâmpada. Veja, a lâmpada é o Cordeiro. A luz é o Espírito de Deus. Exatamente. A luz é o Espírito que vem da lâmpada, que vem de Cristo. É Cristo que na sua luz, lembre de Cristo no Tabor, transfigurado. Lembre de Cristo ressuscitado. Ele é a lâmpada e a luz, a glória que sai dele é o Espírito Santo. É assim que a igreja é iluminada. Não iluminada pela luz do mundo, mas iluminada pelo próprio Cristo. E São João também diz, não vi templo nela, o seu templo é o Senhor. Exatamente, exatamente. Jesus mesmo diz, destruí este templo, em 3 dias eu edificarei. Qual é o templo? Qual é a Jerusalém celeste? O próprio corpo de Cristo, Igreja Santa. É muito bonito. Então isso que vai aparecer um dia plenamente na glória do céu, já existe na terra, de maneira velada, entre as tribulações do mundo e as consolações de Deus. Mas é essa a Igreja de Cristo, a esposa do Cordeiro. Vem e eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, diz também o Apocalipse. Então, que a gente ame essa igreja que é nossa mãe católica, que a gente não tenha dúvida. Cristo, na glória, na força, na luz, na energia do seu Espírito, permanece presente, dirigindo, vivificando, orientando, fazendo crescer a sua igreja. Por isso a igreja é santa, só santa, indefectivelmente santa, por causa de Cristo, não por causa de nós. Se fosse por causa de nós, a igreja sequer existiria hoje. Mas é Cristo quem a santifica, quem a sustenta, quem a dirige. Vamos escutar o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, versículos do 23 ao 29.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, esse evangelho nos mostra Jesus na última ceia. E na missa, da qual você já participou, ou da qual vai participar ainda, você estará com Jesus, como na última ceia. Mas atenção, atenção, não é como a última ceia que Jesus celebrou na terra, simplesmente. Porque aquela última ceia de Jesus na terra é prenúncio da ceia do céu, do banquete, onde o Cordeiro imolado, Cristo crucificado, está de pé, vivo, ressuscitado. A missa é o sacrifício de Cristo. A missa é o sacrifício em forma de ceia. A missa é a presentificação, o tornar-se presente do céu entre nós. Pois o Jesus que falou na última ceia, fala de modo vivo, atual em cada missa. Olha o que ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Atenção, o amor a Jesus não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência a Ele. Se eu te amo, Senhor, eu vivo na tua palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Aqui vamos entender. Ninguém pode guardar a palavra de Jesus sem o amar. Não é um guardar seco. Não é um guardar a palavra do Senhor, um obedecer na marra. É um obedecer no amor. E esse amor não é uma coisa, esse amor é uma pessoa, é o Espírito Santo. Está lá no capítulo 5, versículo 5 da carta aos Romanos. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Então a gente pode entender assim, olha, se alguém tem o meu Espírito, se alguém me ama, se alguém tem o meu amor, se alguém vive no meu espírito de amor, guardará a minha palavra. E se tem o meu espírito, é sinal de que eu e o Pai estamos nele. Porque o espírito é o espírito de amor do Pai e do Filho. Então aqui Jesus quer dizer isso. Esse amar Jesus, esse guardar a palavra de Jesus, não é uma coisa seca, como um soldado guarda a palavra do sargento, senão vai para o chilindró. Não, não é isso não. É um guardar a palavra por amor. É um guardar a palavra encantado por Jesus. E a gente só pode fazer isso no Espírito de Jesus. Quem não me ama, quem não tem o meu Espírito, não adianta, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, é do Pai. Muito bem. É por isso que agora Jesus vai dizer, olhe, escute só, isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Ele agora não está mais fisicamente conosco. Como é que ele está conosco? Eu disse quando comentei a primeira leitura. Eu disse agora quando comentei a segunda leitura. Ele está conosco na força do Espírito. Olha o que ele diz. O Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Está vendo? O Espírito é essa luz que ilumina a Nova Jerusalém, que é a igreja. O Espírito é aquele que dá aos apóstolos a força, a luz, a sabedoria e a convicção para pastorear a igreja. Por isso os apóstolos disseram na primeira leitura de hoje, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está vendo?
Porque olha o que é que Jesus diz: o Espírito, o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Tenha medo não. É o Espírito de Cristo quem guia a igreja. Por isso a igreja não pode errar na sua doutrina. Por isso, quando a igreja católica, que é a igreja de Cristo, ensinar uma doutrina de modo dogmático, não duvide, não duvide. Ela o faz iluminada pelo Espírito de Cristo, que vai conduzindo a igreja à verdade plena. Não adianta chegar com a Bíblia aberta e dizer, onde é que está na Bíblia? Não é assim, porque não é a Bíblia seca, não é a Bíblia como uma receita de bolo. Onde é que está aqui quantas colheres de trigo tem que colocar? Não! É a Escritura que nasceu na igreja e é interpretada na tradição da igreja. É isso que tantos que andam com a Bíblia não entendem, meu Deus do céu. E rompem com a tradição apostólica. Rompem, matam a Bíblia, porque tornam a Bíblia um livro. Um livro, e a Bíblia não é simplesmente um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, cheia de Espírito Santo, que só pode ser interpretada na igreja. E aí Jesus diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Sim, a paz que Jesus dá não vem de fora. A paz do mundo depende das coisas de fora, que tudo saia como eu quero. A paz de Cristo vem de dentro. É fruto do Espírito de paz, da presença do Espírito do ressuscitado em nós e na igreja. A gente pode estar em paz mesmo lutando. A gente pode estar em paz mesmo sofrendo. A gente pode estar em paz mesmo chorando. A gente encontra paz quando o Espírito nos faz repousar em Cristo. Quando o Espírito nos joga nos braços do Senhor. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Olha que coisa. Eu vou, na cruz eu vou. Vós não me vereis mais fisicamente, mas eu voltarei a vós na potência do meu Espírito Santo. O meu Espírito é quem tornará viva a minha palavra. O meu Espírito me fará presente na Eucaristia e nos demais sacramentos. O meu Espírito me fará presente na comunidade dos irmãos. Eis aqui, eu vou, mas voltarei a vós. E aí Jesus diz uma palavra misteriosa. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Oxê, e Jesus não é igual ao Pai? Jesus não é Deus igual ao Pai? É sim. Quando Jesus diz o Pai é maior que eu, isso tem dois sentidos. O primeiro sentido, ele quer dizer, o Pai é a minha fonte, eu venho do Pai. E é verdade. O Pai é o gerante, o Filho é o gerado, é o Filho amado. É igual ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Tudo o que o Pai tem é meu. A glória que se dá ao Pai, se dá ao Filho. Mas o Filho vem do Pai. A origem do Filho é o Pai, no Espírito Santo. Mas também tem um outro sentido. Jesus, como Deus, é igual ao Pai. Ao se fazer homem, ele se humilhou. Ele tomou a condição de servo. O Filho, como homem, na sua humanidade, é menor que o Pai, como é menor que o Espírito Santo, porque se humilhou. Mas como Deus é igual ao Pai. E finalmente, disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Acreditemos, meus irmãos, o Senhor está conosco. Acreditemos, não estamos sozinhos. Acreditemos, a igreja é de Cristo. A igreja jamais perecerá. E você jamais errará na profissão da verdadeira fé, se permanecer firme na santa fé católica e apostólica até o fim. Domingo próximo é domingo da Ascensão do Senhor. E de hoje a 15 encerraremos o tempo pascal com o Santo Pentecostes. Vamos nos preparar para todas essas festas e vamos meditar no sentido dela. Lembre também que estamos no mês de maio. Reze o terço diariamente. Reze o terço. Não esqueça que a igreja tem uma mãe, aquela que Jesus mesmo
nos deu na cruz. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, meu irmão. Uma santa semana, que a graça de Deus esteja com você.